Olá, como você está? É um prazer enorme mais uma vez estar aqui com você. E hoje eu tenho a grata honra de receber esse amigo legendário, Tiago Zanini. Meu querido, eu sei que você já deve ter tido inúmeras experiências com Deus na sua caminhada no Evangelho, mas eu queria que você compartilhasse conosco um momento assim que você sentiu a unção de Deus muito forte na sua vida. E acho fantástico isso, que acho que falar da presença de Deus na nossa vida já é bom o suficiente. Mas nenhuma experiência para mim foi tão forte como a experiência de escutar Deus. Há 8 anos atrás, minha esposa estava grávida do nosso primeiro filho, Pedrinho. Foi um período próximo da minha conversão. Eu era muito novo na fé, eu não vim de uma família cristã. Eu me lembro que naquele período, a Rivane pegou primeiro trimestre da gravidez, e quem sabe tem consequências graves no feto, né? E era a época da zika, da chikungunya lá no Nordeste, estava muito forte isso. Eu me lembro que teve uma noite que eu estava muito angustiado. E qual era o pico da minha angústia? A gente tinha 2 médicos que a gente confiava muito. A nossa obstetra e um grande amigo, um dos maiores infectologistas do Brasil. E eles tinham opiniões diferentes. A obstetra falava, não tome nenhum remédio. E o infectologista falava, vocês têm que tomar esse remédio para poder aumentar as chances do feto não ter nada. E aquele desespero e aquilo consumia a gente. E a gente levantava de madrugada para orar, para decidir se ia tomar ou não. Mas eu era novo na fé. Mas eu me lembro que um dia eu estava muito angustiado. Mas muito angustiado. E nesse momento de angústia eu saí. Eu disse, eu vou para a igreja. E eu não era habituado àquele ambiente. Mas de alguma forma eu fui buscar. Lá naquele ambiente onde eu fui buscar, eu vivi a minha primeira experiência real com o Pai. E a minha primeira experiência real com o Pai foi escutar a voz dele. E ele disse para mim que meu filho não tinha absolutamente nada. E a partir daquele momento ficou uma angústia ainda. Sabe qual era? Fazer a minha família entender que meu filho não tinha nada. Uau! Fazer meu filho entender que a minha família entender que meu filho não tinha nada. Uau! E eu entrei numa paz que transcendia todo entendimento, porque eu tinha escutado a voz dele, eu tinha escutado a voz do Pai. Mas um aprendizado ficou. Eu precisei buscar isso. Eu precisei, de alguma forma, procurar esse nível de intimidade. E eu, a partir daquele momento, eu me tornei um viciado em escutar a voz do Pai. Escutar a voz do Pai, escutar a voz do Pai, escutar a voz do Pai. E eu me deparei uma vez com uma pergunta. Como é que eu sei quando é a voz de Deus e quando é a voz do meu pensamento, da minha cabeça? Quando é que eu vou saber que são as minhas vicissitudes, os meus desejos ou as minhas intenções falando, ou quando é Deus liberando a promessa, quando é Deus liberando a palavra? E eu entrei mais uma vez em oração e Deus me explicou que tudo aquilo que vem dele gera expectativa. Tudo que é do homem gera dúvida. Uau! E eu fui caminhando cada vez mais em intensidade, mas a experiência mais marcante na minha vida foi escutar Deus falando. Sabe o que é mais legal? Depois que eu experimentei isso a primeira vez, eu entendi que eu nem sequer consigo passar períodos sem escutar Ele. E recentemente, para concluir o testemunho, um ano atrás, no meio de toda a tribulação do trabalho, do crescimento, das promessas que Ele mesmo liberou, eu me vi sem escutar Ele no mundo. Só que o paladar não retrocede. E quando eu parei de escutar, eu fui tomado por uma angústia muito grande. E eu comecei a buscar. Só que eu buscava no meio daquele barulho inteiro. Dia 30. Eu botei o dia 30 agora, de dezembro, eu botei meu joelho no chão, eu pedi a Deus. Eu precisava escutar Ele novamente. Como eu escutava antes, a frequência que eu escutava antes. E pedi uma resposta para Ele. Eu sei, eu sinto Ele, mas eu queria escutar de novo. Dia primeiro, Ele me tirou de casa e Ele me levou para frente da minha empresa. A cidade toda fechada, a empresa fechada. E Ele me levou lá para frente, quando não tinha ninguém, para que ficasse eu e Ele no silêncio. Sabe qual é o grande desafio? Às vezes, a
as promessas que Deus coloca na vida da gente, se nós não temos sabedoria, nós usamos ela como desculpa para não escutar mais. E tudo aquilo que foi bênção liberada na minha vida, o trabalho, os clientes, as conquistas, as viagens, por falta de sabedoria, eu usei como desculpa para não escutar. Eu dei um passo para trás, não nas bênçãos, porque prosperei ainda mais, mas eu dei um passo para trás para escutar muito mais o Pai. Essa é uma experiência maravilhosa. Rapaz, que história. Olha as lições que nós temos nesse testemunho. Primeiro, ambientes. Ambientes geram conexões incríveis. E ele foi buscar na igreja um ambiente com Deus, uma intimidade com Deus. Deus adora o ambiente da igreja. Não que ele não vá falar com você aí no seu íntimo, ele fala sim. Você precisa buscá-lo, porque muitas vezes Deus está com saudade de ouvir tua voz. A outra é, quando nós ouvimos a voz de Deus, nós queremos transmitir para que os outros também possam ouvir. É natural isso acontecer. E a última é você entender que você nunca vai estar suprido 100%. Você precisa ter uma alimentação contínua, porque senão você vai ficar igual o Tiago ficou, sentindo saudade de ouvir a voz de Deus. E para completar com chave de ouro, essa frase é forte. As coisas de Deus geram expectativas, as coisas dos homens geram dúvidas. Um grande abraço, que Deus te abençoe.